Olá, 2 de outubro de 2018, faltam 5 dias para as eleições. As principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Escândalo, polícia prende grupo distribuindo jornal com falsas notícias contra os candidatos ao Senado, Everton e Elisiane Gama. Gráfica que imprimiu material criminoso é a mesma que roda jornal da família Sarney. Polícia constata indícios de que nota fiscal do material só foi feita depois da condução dos suspeitos de crime eleitoral. Governador Flávio Dino presta solidariedade a candidatos ao Senado e diz que a disseminação de notícias falsas representa um modo atrasado de fazer política. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos aí na contagem regressiva para as eleições de outubro. Eleições, portanto, de outubro, contagem regressiva, faltam 5 dias para as eleições. E você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, Sistema Difusora de Comunicação, intensificando a cobertura das eleições. No domingo, no sábado, nós teremos programa ao vivo, domingo também. Você vai acompanhar aqui na TV e ainda também nas nossas redes sociais. E a gente começa o programa de hoje falando sobre um escândalo. 4 pessoas foram detidas na capital, suspeitas de distribuir jornais com notícias falsas contra os candidatos ao Senado pelo Maranhão. A quantia paga pelo material teria custado mais de R$27 mil. Os jornais foram apreendidos no terminal da Praia Grande, região central de São Luís. 3 mulheres e um homem que não tiveram os nomes divulgados foram flagrados sobre 2 candidatos ao Senado, o Everton e Elisiane Gama. Crime contra a honra, né? E também a omissão de dados que deveria ter na propaganda eleitoral. Por exemplo, se trata de uma propaganda majoritária, no caso uma propaganda negativa dos candidatos Elisiane e Everton, que não tem a coligação majoritária a qual pertence o partido, PRTB, não tem indicação de candidato, número nada, apenas CNPJ e a gráfica escolar, né, salvo engano, onde foi impresso o material. Inicialmente, o material e os suspeitos foram encaminhados para a Superintendência de Polícia Civil da capital e, em seguida, para a sede da Polícia Federal. A partir de agora, nós estaremos estudando, junto ao delegado, as medidas que serão tomadas. Com a oitiva do pessoal, a gente vai decidir qual será tomada daqui para frente. Por volta das 2h da tarde, os suspeitos foram ouvidos pelo delegado plantonista. A investigação deve apontar quem escreveu as informações, onde o material foi impresso e, sobretudo, a mando de quem ele foi produzido. No próprio documento, há o registro do nome do partido PRTB e o CNPJ de 2 gráficas da cidade, ao lado da tiragem de 500 mil exemplares. E foram conduzidos aqui para a gente verificar essa situação de flagrância. A materialidade está comprovada pelos panfletos e está se verificando a autoria, né? Já está comigo aqui no estúdio o John Coutrinho, nosso comentarista de política. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô John, a véspera das eleições, na verdade, a política virando caso de polícia, aquilo que a gente não gostaria de ver, e nem o eleitor nesse período que antecede as eleições, não é? De fato, Adalberto, é lamentável que a campanha até agora vinha em clima de normalidade, de tranquilidade, mas na última semana, diante aí das pesquisas que apontam o favoritismo do atual governador Flávio Dino e dos seus 2 candidatos ao Senado, o Everton e a Elisiane, parece que os adversários tentam agora criar um clima de campanha suja, um clima aí de campanha baixa, no sentido aí de desestabilizar os seus oponentes. E isso ocorreu ontem com essa equipe, esse grupo de pessoas distribuindo materiais ofensivos contra a honra e a imagem dos 2 candidatos. A polícia acabou os detendo e isso acabou resultando, foi parar inclusive na Polícia Federal, Adalberto, ocasionando essa ação. Portanto, é claro que isso pode ainda resultar em ações mais graves por conta aí, da aproximação do dia 7, e mais baixarias e mais fake news podem aí ser distribuídos ao longo da campanha. Não é estranho, quer dizer, que se imprima um material como esse, quer dizer, inclusive lá deixando uma pegada, digamos assim, que vai ser investigado, claro, pela polícia, mas com um CNPJ de uma gráfica ali,
que é ligada a um dos candidatos. Quer dizer, não é uma situação bastante complicada essa também, constatada pela polícia até agora, que vai ser investigada com profundidade, John? Como você bem observou, Adalberto, não é nada anônimo, não é um material apócrifo, pelo contrário, lá está bem descrito o CNPJ tanto do candidato que promoveu isso, quanto da gráfica que pertence a uma família de um candidato oponente, tanto ao Everton quanto a Elisiane, ou seja, são provas cabais, provas claras de que, apesar de estar assinado com o CNPJ dos dois, mas política não se faz desse jeito, porque houve crimes aí de injúria, houve crimes de difamação, calúnia contra as imagens dos dois candidatos. Porque muitos se justificam o seguinte: não, mas o material tem CNPJ, o material foi distribuído com identificação. Sim, mas a política não permite você distribuir o material desse fazendo esse tipo de campanha suja contra os adversários. Se fosse o material contrapondo as ideias do Everton e da Elisiane no campo do debate político, da decência, tudo bem. Agora, política baixa, rasteira e vil desse jeito, nem o eleitor permite, também nem a polícia permite, porque é contra a lei e também há vários crimes aí prescritos diante desse material distribuído, 500 mil exemplares, viu, Adalberto? O valor de R$27 mil, que é muito pouco, e nós temos ainda, claro, várias matérias se reportando a nota fiscal que foi impressa só depois. Isso aí nós vamos continuar debatendo. A polícia vai continuar investigando também, porque algumas informações começaram depois do episódio, começaram a vir à tona, como por exemplo de que esse material já tinha começado a ser distribuído já no final de semana, já desde o domingo. Mas isso as investigações devem comprovar ou não, mas as pessoas devem ser inclusive chamadas, né, para falar sobre esse assunto lamentável que aconteceu no dia de ontem. São 7h07. O candidato a deputado estadual Paulo Roberto Pinto, filiado ao PRTB, esteve à tarde acompanhado de advogados na sede da Polícia Federal. Nós acompanhamos. O candidato a deputado estadual pelo PRTB, Paulo Roberto Pinto Lima Oliveira, mais conhecido como Carioca, se apresentou durante a tarde na sede da Polícia Federal, mas não prestou depoimento. Essa é a nota fiscal referente ao serviço contratado, na qual consta o nome de Carioca. De acordo com o documento, foram impressas 500 mil cópias pela Gráfica Escolar SA, que custaram a quantia de R$ 27.110,25. O que chama a atenção é a data de emissão registrada na nota fiscal, 1º de outubro de 2018, ou seja, nesta segunda-feira, no horário de 12h59, depois que o material já havia sido apreendido pela Polícia Federal e os suspeitos já tinham sido conduzidos para a sede da PF. Pelo menos 4 pessoas foram detidas. Na tarde desta segunda-feira, elas prestaram depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Em nota, o delegado que está dando andamento às investigações informou que depois de ouvir formalmente todos os envolvidos, encaminhará o caso para análise tanto do Ministério Público como da Justiça Eleitoral. Estou aqui com o Silvão Alves, que a gente falou no começo do programa. A política virou caso de polícia diante desse fato lamentável. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John. Silvão, a gente falou ainda há pouco com o John aqui sobre aspectos ligados, por exemplo, à ética e à moral, mas existem aspectos relacionados à própria lei, que não permite que esse tipo de coisa aconteça. É lógico, né? Tem a legislação eleitoral, isso fere a legislação eleitoral é bem clara, não é? Foi cometido ilícito, tanto é que a apreensão de todo esse material e também a detenção das 3 pessoas foi feita pela Polícia Civil, né? A Polícia Civil fez a detenção porque há uma série de coisas assim que chamam bastante atenção. Vai distribuir um material ali bem em frente à sede da cidade da Polícia Civil, que fica bem em frente ao terminal da Integração. Aí a polícia foi lá, fez a prisão, a apreensão do material, que não chega nem perto da quantidade que foi rodada, que foi impressa, né? E como foi caracterizado a prática de crime eleitoral, a competência da Polícia Federal. E foi feito o procedimento, encaminhado, todos encaminhados lá para a Superintendência da Polícia Federal, onde estão sendo feitos os procedimentos. A grande incumbência agora, e eu conversava ontem com o delegado da Polícia Federal, é encontrar esse material, né? Que como você já citou antes, é possível de que, mesmo com a nota fiscal tendo sido emitida ontem, mas parece que já havia material desse circulando no final de semana passado. Havia intenção também, segundo o relato de uma dessas pessoas que
foi detida, de que parte desse material, né, 500 mil, né, a tiragem, deveriam ser jogados agora, no dia da eleição, domingo, né, em várias cidades do Maranhão. Então, uma série de coisas onde a Polícia Federal está tentando montar o quebra-cabeça de tudo isso que acabou acontecendo. O crime está caracterizado, não tem para onde, resta saber quem estaria por trás, né, de toda essa manobra aí que foi arquitetada. A Geice Gomes falou isso na reportagem, algumas perguntas que estão sem resposta até agora, John. Uma dessas perguntas é, por que um candidato a deputado estadual estaria mandando imprimir um material se ele não vai ser diretamente beneficiado? Se isso ataca candidatos ao Senado e não à Assembleia Legislativa, John? Essa é uma pergunta que vai ter que ser respondida. Né? É isso, Adalberto. O próprio candidato a deputado é coadjuvante nessa história. Tem o mentor por trás disso e claro que o candidato a deputado é o Carioca, que é ligado à família Sarney. O Carioca sempre foi ligado ao grupo Sarney, mas ele, claro que a participação dele é ínfima nesse caso, porque o que tem que ser investigado mesmo, Adalberto, é o que está por trás disso. Quem financiou essa tiragem? Nós já destacamos, o material foi impresso na gráfica escolar, a gráfica pertencente ao jornal Estado do Maranhão e que é o jornal da família Sarney. Os próprios candidatos, o Everton e a Elisiane, falaram isso na coletiva ontem. Disseram que o Carioca, você pega a prestação de conta dele, foi um valor muito pequeno em relação ao que ele recebeu de doações para o financiamento de um jornal desse com 500 mil exemplares, que não sai barato, a gente sabe disso. Então, o Carioca, ele apoia, como candidato a senador, o Sarney Filho, um dos candidatos do Carioca é o Sarney Filho, e aí tem toda essa teia de ligação, ou seja, ele é ligado à família Sarney, o próprio Carioca já disse que faria tudo pelo Grupo Sarney, sempre foi ligado ao Grupo Sarney, e aí, além de ser ligado ao Grupo Sarney, a gráfica é do Jornal Estado do Maranhão, do Grupo Sarney, e o candidato ligado ao Carioca, ele apoia o Sarney Filho, portanto, aí há toda uma investigação que a polícia tem que fazer, não somos nós que vamos afirmar isso, mas há provas, há indícios de toda essa ligação, porque a própria, apenas para colocar o outro lado, a própria gráfica escolar, viu, Adalberto, o Grupo Mirante divulgou nota. Nós vamos já inclusive, falar sobre isso, John, falando o posicionamento do partido e também em relação à gráfica escolar. Silvana, pela sua experiência como repórter, como alguém que acompanha há muito tempo esses casos na área policial, não há de se estranhar também que a nota fiscal tenha sido impressa, quer dizer, tem lá o horário, a nota fiscal eletrônica você tem todo o registro lá, claro, né? E a nota fiscal tem um registro do horário após a condução dos acusados aí, quer dizer, não é uma outra situação também que agrava? Claro, com certeza. Quer dizer, quando a nota fiscal foi impressa, não é? O material já estava na rua, não é? As pessoas já haviam sido detidas, a Polícia Federal já estava, inclusive, interrogando pelo horário, eles já estavam na superintendência da Polícia Federal com o material apreendido e sendo interrogado. É como se alguém, de repente, procurasse consertar uma situação, não é? A emenda parece que foi pior do que o soneto, porque agora a Polícia Federal vai atrás, não é? E se tinha que, uma série de indagações, como você falou, para serem encontradas as respostas. Uma dessas indagações é justamente essa questão da nota ter sido emitida depois que o material já estava na rua, já estava circulando, já havia uma ação da polícia. O que é mais grave é que já havia uma ação da polícia para combater o crime eleitoral que estava sendo cometido e, no entanto, já havia praticamente um outro crime sendo praticado, que é a emissão de uma nota muito depois do material já ter sido confeccionado. São 7h mais 14 e os candidatos ao Senado, Everton Rocha e Elisiane Gama, se pronunciaram à tarde durante coletiva de imprensa realizada na sede do PDT. Vamos ver. Na entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, o candidato ao Senado, Everton, do PDT, apresentou um documento que comprova que não há processos em curso contra ele. A candidata ao Senado pelo PPS, Elisiane Gama, lamentou que a corrida eleitoral tenha chegado a esse ponto de ataques e ofensas pessoais. Inicialmente, eu busquei, antes até do processo eleitoral, junto ao Ministério Público Federal, junto à Polícia Federal, junto aos órgãos que fazem todo o sistema de controle, um pedido do acompanhamento que poderia ocorrer.
até mesmo porque a gente tinha clareza do que poderia ocorrer nos dias seguintes. Diante dos fatos, as assessorias jurídicas dos dois candidatos acionaram a Justiça Eleitoral para que seja expedido um mandado de busca e apreensão junto à gráfica onde foram confeccionados os jornais, na casa do candidato a deputado estadual carioca e na sede do seu partido, o PRTB, em busca de novas provas. Já de entrada, agora minha assessoria jurídica já protocolou junto ao Tribunal Regional Eleitoral um pedido de busca e apreensão. Eu estou pedindo para que a Justiça mande a polícia na Mirante, lá no Jornal Estado do Maranhão, apreender os jornais que estão sendo utilizados para espalhar mentiras pelo Maranhão, para que a polícia vá à sede do PRTB, que é o partido do Laranja que está fazendo que assumiu essa operação, e também vá no endereço do Laranja, que é aonde ele pode também ter guardado parte desse material. Então nós já pedimos à Justiça para que a polícia vá imediatamente fazer a apreensão, pedimos à Justiça para que a Justiça mande fazer a apreensão desse material de injúria, que é um crime eleitoral, claro, lá no 324, 325 do Código Eleitoral, para que se circule e tire imediatamente de circulação esse material que vem, infelizmente, a manchar mais uma vez as eleições estaduais e também a história do nosso Estado. Além da representação junto ao TRE para que sejam apurados os crimes eleitorais, os dois candidatos ao Senado ainda vão mover uma ação na esfera criminal para que se inicie uma investigação a fim de que se chegue aos nomes dos possíveis mandantes da produção e circulação dos jornais. Se a Justiça considerar a causa procedente, eles devem responder pelos crimes de calúnia e difamação, que prevê até 2 anos de prisão, além de pagamento de multa. Silvan, é possível perceber na reportagem aí o seguinte: foi feita uma solicitação à Justiça Eleitoral, né? Ou seja, a qualquer momento a Justiça Eleitoral pode se manifestar em relação a essa solicitação que foi feita pelos candidatos ao Senado. Claro, lógico, e há interesse do próprio delegado da Polícia Federal também, né, que pode, de ofício, solicitar, né, essas medidas também, né, que já foram pleiteadas pelos dois candidatos que se sentiram ofendidos. O delegado, né, tem essa autonomia. E o delegado também. Não precisa, né? ele pode. Isso é perfeitamente, não é cabível dentro do bojo da investigação. Ele pode solicitar. Já que aí é aquilo que você falou, precisa saber cadê o material. Exatamente. O material está aí. Está provado que foram 500 mil panfletos desse aí confeccionados. Onde estão? Quem está com esses panfletos? Então, a Polícia Federal, até para o bom andamento dessa investigação, a fluidez dessa investigação, ele precisa encontrar esses panfletos onde estão, né? E isso precisa ser feito o mais rápido possível, porque nós estamos aí no adiantado da hora, estamos às vésperas praticamente da eleição, então com certeza o delegado deve estar tomando... É porque na Polícia Federal eles trabalham sempre com com pouca divulgação, né? Ontem, por exemplo, muito critério. Ontem, por exemplo, enquanto essas pessoas estavam lá, já haviam 3 equipes na rua fazendo diligências, né? E inclusive, uma dessas equipes ontem, já no final da tarde, já saiu já no início da noite, aqui da Justiça Federal, né? Talvez já também levando algum pedido, alguma solicitação feita também pelo delegado. Diogo Coutrinho, é inevitável, desde ontem o fato começa a repercutir também no meio político, hoje não deve ser diferente, não é? E há, inclusive, a possibilidade da manifestação de outros candidatos, porque a gente não está falando de um ataque direto a 2 candidatos ao Senado, a gente está falando do ataque à democracia, de um ataque às eleições. Sim. E há a possibilidade, inclusive, da manifestação de outros candidatos contrários a essa prática abominável, né? Com certeza, Adalberto. É uma prática que é condenável em todos os sentidos em relação a todos os candidatos, independente de ser contra o Everton, contra a Elisiane, dos dois serem vítimas nesse caso, mas valeria para qualquer um, Adalberto. Qualquer candidato aí que está colocado nas eleições não pode sofrer esse tipo aí de prática política. Esse tipo de prática política que o eleitor já repudia, ele não aceita mais. E esse tipo de tática política não funciona mais em relação ao eleitorado. O eleitorado hoje está vacinado em relação a esses fake news que são colocados nas redes sociais e também foram colocados através de material impresso, divulgado aí e distribuído, inclusive informações, Adalberto, que não seria só em São Luís. Ele seria distribuído também no interior do estado, não é isso, Silvan? Próximo das eleições, e cabe um alerta para o eleitor
cabe um alerta para as autoridades para que monitorem e fiquem atentos em relação a essa prática que pode acontecer novamente. Isso foi apenas um sinal do que pode ainda por vir em relação a essas eleições, e o eleitor deve estar atento para não cair em fake news, não cair em notícias falsas, não cair em armações colocadas aí no sentido aí de manchar, de propagar mentiras contra adversários, contra candidatos nessas eleições. Nós vamos agora, são 7h21, mostrar como foi o dia de ontem dos candidatos ao governo do estado e a repercussão desse fato ocorrido ainda na manhã de ontem. Vamos ver. O candidato à reeleição Flávio Dino, do PCdoB, participou das plenárias de deputados aliados. Ele aproveitou a oportunidade para falar sobre os ataques feitos por adversários políticos aos candidatos ao Senado pela sua chapa. Eu acredito que na democracia todos têm direito de competir, mas competir é o jogo limpo, competir segundo as regras legais. Infelizmente, panfletos, jornais com difamações, com calúnias e patrocinados diretamente por um grupo político é uma coisa vergonhosa. E os nossos candidatos ao Senado, Everton e Elisiane, têm toda a minha solidariedade, e essas práticas antirrepublicanas, antidemocráticas, tenho certeza que serão punidas nos termos da lei, pelo Poder Judiciário e punidas pelo povo nas urnas no próximo domingo. A candidata ao governo do estado pelo MDB, Rosiana Sarney, gravou programas eleitorais. Ramon Zapata, do PSTU, fez panfletagem na Rua Grande, no Centro Comercial de São Luís. Os candidatos Roberto Rocha, do PSDB, Odívio Neto, do PSOL e Maura Jorge, do PSL, realizaram reunião com a coordenação de campanha. Jean Coutrinho, aquilo que a gente falava da repercussão desse fato, e ontem tivemos aí a manifestação aí de solidariedade do governador Flávio Dino aos candidatos ao Senado e falando dessa prática também, né? O próprio Flávio, o governador Flávio, está alertando para esse tipo de situação e cabem aí os envolvidos, o próprio candidato aí a senador envolvido nessa situação também se pronunciar, até para que não recaiam mais dúvidas sobre a candidatura do Sarney Filho. Porque já está, não é uma contestação, mas já há ligações do próprio Carioca apoiando a candidatura do Sarney Filho, e ainda mais a gráfica do jornal, Estado do Maranhão, que vai ser divulgado, vai ser lido uma nota daqui a pouquinho, mas a gráfica se manifestou e o próprio Sarney Filho tem que se manifestar, até para que ele explique essa situação, para que ele disse, não tem nada a ver com isso, o Carioca fez isso aí por conta própria, já que o Carioca apoia o Sarney Filho para senador, e a gráfica e o jornal Estado do Maranhão ele é da família do Sarney Filho, então para que não recaiam então dúvidas em relação à sua imagem, em relação à sua candidatura. Então é importante todos se pronunciarem e também, por um fim, todos se comprometerem, Adalberto, a não mais pedir campanhas limpas. Todos os candidatos têm que se manifestarem, tanto ao governo quanto ao Senado, divulgarem notas, se comprometerem nessa reta final de campanha, e se prometerem a dizer que vão fazer eleições limpas, vão terminar a campanha no Maranhão de forma decente, sem mais esse tipo de baixaria. Isso é importante para a democracia, é importante para o processo eleitoral que se aproxima aí no próximo domingo. Obrigado pela participação, João. Obrigado, Silvan, também. Ok, obrigado, Adalberto. Bom dia. Bom dia. São 7h24, 7h24, e o sistema Mirante e a gráfica escolar esclareceram em nota que não cabe à empresa a responsabilidade pelo conteúdo das peças publicitárias confeccionadas em seu parque gráfico, apenas a obrigação de seguir os trâmites legais, com a emissão de nota fiscal respectiva e identificação de CNPJ. Ressaltou ainda que, se tratando especificamente de propaganda eleitoral, o encargo pelo teor cabe ao contratante. Já o partido PRTB informou que não tem qualquer responsabilidade e sequer ato que possa ter contribuído com a mencionada impressão dos panfletos. Os candidatos Roberto Rocha, Maura Jorge, Rosiana Sarney, Flávio Dino e Odívio Neto participam hoje à noite de um debate em uma emissora na capital. Já o candidato Ramon Zapata, pela manhã, tem reunião no Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária e à tarde participa de atividade com o candidato a deputado federal e faz panfletagem também em Passo do Lumiar. Essa, portanto, a agenda dos candidatos para esta terça-feira. No próximo bloco, eu converso no estúdio com um advogado especialista em direito eleitoral sobre o pleito deste ano e, claro, sobre a disseminação de notícias falsas às vésperas das eleições. E mais, Vigilância Sanitária constata irregularidades em metade dos estabelecimentos que vendem alimentos em São Luís. Nós vamos falar sobre esse assunto também aqui no Bom Dia, já depois do intervalo.
São 7 horas e 29 minutos, ao vivo, Bom Dia Maranhão, para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Historicamente, a semana que antecede o primeiro turno das eleições gerais no Brasil tende a registrar um crescimento no número de denúncias por crimes eleitorais. Segundo a Polícia Federal, isso se deve à intensificação da disputa pelo voto dos eleitores e exige um incremento da atuação da Polícia Judiciária Eleitoral. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o assunto com o advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio de Carvalho Barros. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa. Prazer é nosso. Bom, esses dados aqui nos deixam preocupados, porque essa afirmação feita agora pela Polícia Federal, ela tem com base as últimas eleições, em especial 2014, né? Onde houve um registro considerável, foram ajuizados na semana que antecedeu o primeiro turno, um número significativo aí em relação a procedimentos investigatórios instaurados, né? Quer dizer, várias práticas que ainda continuam, infelizmente. Pois é, a mentira, né, fazendo parte da campanha eleitoral, o que se vê, isso tem sido comum, infelizmente, o direito eleitoral, a legislação eleitoral, existem normas visando inibir, combater e punir esse tipo de conduta, injuriar, caluniar, divulgar fatos sabidamente inverídicos, se constituem crimes também eleitorais e cabe à Polícia Judiciária, à Polícia Federal, fazer a devida investigação, o Ministério Público propor a ação pública cabível para responsabilizar, porque é algo que acaba tendo impacto no resultado das eleições e isso não deve ser admitido, né? Mas esse fake news, essa mentira, o que não se imaginava, embora a mentira na internet tenha ocorrendo muito, não se imaginava que ainda se utilizaria ainda do jornal impresso para tentar também impactar as eleições. Algo lastimável, mas com certeza sofrerá as reprimendas cabíveis. Nós falamos ainda há pouco sobre alguns aspectos desse fato ocorrido ontem, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, falamos sobre isso também, e do ponto de vista legal. O que a legislação fala sobre práticas como essa ontem, esse flagrante que foi dado ontem aqui na capital? Pois é, esse episódio relatado nos meios de comunicação, um fato gravíssimo da divulgação de um material calunioso, inverídico, com tentativas de impactar no processo eleitoral, é algo grave. E existe, né, não só o crime de calúnia, como eu falei já, de divulgação de fato sabidamente inverídico, deverão os responsáveis pagarem por isso, né? O fato é bastante triste, lamentável, como eu disse, na internet inclusive tem ocorrido muito corriqueiramente informações falsas, os chamados fake news, com a tentativa de influenciar na conduta do eleitor, nas informações repassadas não se sabe o que é verdade, o que é mentira. Isso é lamentável e, nesse caso, o mais estranho realmente é ainda se utilizar de material impresso, uma quantidade extraordinária de material, por parte de um candidato, aí, pelo que tudo indica até agora, um candidato a deputado estadual, cuja arrecadação, como muito bem disse o jornalista João Coutrinho, não arrecadou nem R$3.000 até agora na sua campanha, declarado no DivulgaCandidatos que ele não arrecadou nem R$3.000. Como iria gastar 10 vezes mais do que arrecadou para fazer um material que nem lhe beneficia diretamente, mas só ataca candidatos ao Senado da República. Portanto, é algo muito estranho que leva a crer que ele possa não ter feito isso sozinho, ou se fez a mando de alguém. Quer dizer, é algo obscuro aí que com certeza é de rigor que a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a Justiça Eleitoral como um todo apure esse fato grave para inibir isso, né? Nós já vivemos num país tão complicado, uma economia em crise, a situação política grave, e não se pode tolerar que esse tipo de conduta possa candidatos ainda se valerem desse tipo de conduta para influenciar a vontade do eleitor numa situação que já é muito grave. Houve uma solicitação feita por parte dos dois candidatos ao Senado e, entre elas, a suspensão, quer dizer, imediata da divulgação desse material, né? Primeiro, tentar saber onde está o restante do material, porque pelo que foi constatado na nota fiscal, o número que foi apreendido é muito pequeno em relação àquilo que foi produzido na gráfica. E a outra situação é a suspensão. O senhor entende que provavelmente a Justiça Eleitoral, pelo que o senhor tem visto aí, acompanhado nos últimos anos, deve se manifestar com uma certa celeridade, provavelmente ainda durante o dia de hoje, em relação a essa questão, e inclusive determinando, por exemplo, a não distribuição desse material? Sim, sem dúvida nenhuma. A Justiça Eleitoral
uma vez feita a devida representação, pedido aos juízes da comissão de polícia que acompanha toda a propaganda irregular, a Justiça Eleitoral com certeza, e os procedimentos hoje são eletrônicos e são muito céleres e, portanto, em questão de poucas horas já com certeza haverá uma decisão da Justiça para coibir, porque a Justiça não pode ficar inerte diante de uma propaganda caluniosa, difamatória e que visa impactar, baseada em fatos falsos, né, no processo eleitoral. Além da legislação eleitoral, existem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nessa direção, coibindo e tipificando, inclusive, esse tipo de atitude tomada nessa eleição? Sim, sem dúvida. As resoluções eleitorais, elas visam regulamentar a aplicação da lei durante o processo eleitoral, né? Normalmente essas resoluções elas são aprovadas e passam a regular todo o processo desde o ano eleitoral. O calendário eleitoral começa com um ano e quase todas as condutas que têm influência, ou que regulamentam, ou que impactam, ou que digam respeito de uma forma ou de outra ao processo eleitoral são também regulamentadas por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Carlos Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e pedimos também como advogado de direito eleitoral que o eleitor seja um cidadão mais ativo, mais crítico, que acompanhe, que participe, que fiscalize, que desconfie dessas ações às vésperas do pleito, né, em cima da hora, muita mentira, muita armação. É muito estranho que fatos que às vezes possam ter ocorrido há anos e que na última semana, por um motivo ou outro, através de um órgão de imprensa ou de algum órgão qualquer, venha a querer tentar influenciar a vontade do eleitor, confundir o eleitorado. Isso é muito grave, é importante que o eleitor esteja atento, percebendo que na reta final de campanha, os candidatos, aqueles que estão na iminência de perder as eleições, eles tendem a querer fazer além daquilo que a legislação permite. É o desespero, a situação, e portanto é um momento de ainda maior atenção por parte não só da Justiça Eleitoral, dos órgãos de controle, mas também do próprio eleitor, que o que surgir aí de impactante, de tentar confundir, manipular a opinião pública, que o eleitor já tenha as experiências de eleições passadas e se comporte com mais segurança, firmeza, porque nisso o papel do cidadão também é o mais importante para o fortalecimento da democracia. Muito obrigado mais uma vez. São 7h36. Nós vamos agora à Imperatriz, as informações da região Tocantina, chegando com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, usuários do transporte coletivo Imperatriz ganharam mais opções de linhas. A empresa que detém a maioria das rotas ampliou a frota. O João Carlos mora no bairro Sol Nascente e estuda no centro de Imperatriz. Para ir da universidade para a casa dele, o estudante utiliza a linha Sebastião Regis, uma das linhas que ganharam reforços esta semana. É uma excelente notícia não só para nós que moramos no Sol Nascente, mas acredito também que todos os habitantes, não só do bairro, mas os estudantes do IFMA também, que são grandes agraciados disso. Os coletivos ganharam novas cores para facilitar a identificação das linhas e foram equipados com ar-condicionado e elevador para pessoas com deficiência. A empresa dispõe atualmente de 17 linhas e a novidade é de mais 15 novos veículos que já começam a operar na região, sendo 8 no Expresso Metropolitano e 7 para o Sistema Urbano de Imperatriz. Para que é uma linha com grande demanda, uma linha que precisa com conforto maior para os usuários, uma linha que são essas linhas que foram selecionadas para colocar esses ônibus, para poder atender melhor o público. Estudantes da rede pública de Imperatriz vão ser beneficiados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático Literário. Aprender novas palavras, novas expressões e aperfeiçoar o vocabulário. A leitura proporciona isso e muito mais. Quando a gente tem uma leitura bem acentuada, na minha concepção, se a gente sabe ler de forma adequada, a gente vai saber também interpretar um texto. Até a primeira quinzena de outubro, mais de 11 mil estudantes da Rede Pública de Ensino de Imperatriz e região vão receber livros de literatura, além do material didático. A proposta é o Plano Nacional Didático de Literatura. Então, todos os alunos do ensino médio, de creche, pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental
estarão participando desse programa. Preciso entender se esse livro vai ser interessante para o aluno, se a temática, se a linguagem utilizada vai atrair aquele jovem. Para esta diretora, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático Literário é de extrema importância, pois incentiva o desenvolvimento do aluno. A leitura, ela favorece o raciocínio, a leitura, ela enriquece o vocabulário e nós sabemos também que o aluno que lê mais, ele escreve melhor. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Bom dia para vocês também. São 7h39. Passar em um concurso é o sonho de milhares de brasileiros. Um levantamento realizado pelo IBGE apontou que o número de vagas tem diminuído e o número de candidatos por vaga cresce cada vez mais. Isabela dedica em média 6 horas por dia para os estudos e teve que abrir mão de muita coisa para conquistar o sucesso. Fazer de tudo para não mexer em rede social. O que eu fiz? Eu desinstalei Instagram, WhatsApp, eu não tenho nem Facebook, mas eu desinstalei tudo. A minha mãe, ela mora fora, então eu tenho que ficar muito tempo falando com ela. E eu abdiquei disso para poder me focar mais. Ela meio ficou chateada comigo, mas é uma dica que eu dou. Sai de rede social, se foca no seu objetivo. Para passar em um concurso, não há fórmula milagrosa e a dica é estudar e focar ao máximo no objetivo pretendido. Bom, primeiro é uma rotina que você tem que avaliar se é adequada para passar no concurso. Se não for, então você tem que praticar mudanças. Essas mudanças dizem respeito a hábitos, dizem respeito a coisas pequenas ou coisas grandes. Então o aluno tem que disponibilizar um tempo necessário para ele para os estudos e que esses estudos eles sejam bem objetivos, que eles sejam focados. Confira alguns concursos com editais abertos aqui no Maranhão. O Banco do Nordeste do Brasil, em seu novo processo de seleção, oferece 700 vagas para cargos de níveis médio e superior. O Instituto Federal do Maranhão oferece 28 vagas para cadastro de reserva para professor de ensino básico, técnico e tecnológico. A Prefeitura de Presidente Dutra oferece 1.057 vagas para todos os níveis de escolaridade, para compor o quadro da administração municipal. Já a Prefeitura de Raposa prevê 220 vagas efetivas também para todos os níveis de escolaridade. Apesar do grande número de ofertas, de acordo com o IBGE, desde 2016, o número de vagas em concursos tem diminuído. Em contrapartida, o número de candidatos por vaga aumentou. A média tem chegado em 1.500 candidatos por vaga. Isso explica porque os cursos preparatórios estão sempre cheios. Na semana passada, a notícia da liberação da terceirização no serviço público pegou os concurseiros de surpresa. Mas, segundo o professor, não há motivos para o desestímulo. E não ficar dando muito ouvidos a esses aspectos laterais. Isso faz parte do processo, isso acontece em todas as relações neste país, mas o aluno tem que saber que o que importa é o que ele está praticando. O que importa é como ele está praticando. O que importa é o objetivo final dele. E para isso ele tem que manter sempre o foco, o objetivo nos estudos. No próximo bloco vamos falar de esporte com Laércio Júnior. Sampaio tem mais um jogo decisivo em casa pelo Brasileiro da Série B. Nós voltamos já com o Bom Dia Maranhão, são 7h42. São 7h47 de volta, o Bom Dia Maranhão, agora para falar de esporte. Laércio Júnior, bola rolando hoje de novo pela Série B e a gente fica imaginando aí as projeções aí dos times e, claro, a saída do Sampaio dessa zona de rebaixamento. Bom dia. Pois é, bom dia. Tem muita coisa para acontecer, Adalberto. Sampaio vem sendo beneficiado pelos resultados das últimas partidas nesta Série B do Campeonato Brasileiro e hoje 2 jogos interessam diretamente a Bolívia querida. Confira detalhes da situação atual dos times que lutam contra o rebaixamento na Série B. Restam 9 jogos. Nas 2 últimas rodadas, a maioria dos resultados foi favorável, mas o próprio Sampaio não se ajudou. Dos 6 pontos que foi buscar fora de casa, só trouxe 1. E olha que esteve bem perto de 2 vitórias. Contra o Avaí, vencia por 1-0 até 26 minutos do segundo tempo. E aí tomou a virada e acabou perdendo por 3-1.
Contra o Oeste, em Barueri, um 0-0 dolorido. O Sampaio mandou 2 bolas na trave, uma com Julinho de falta e a outra com Eloir de cabeça. O Meia ainda perdeu este gol no último minuto. Agora restam 9 jogos. 6 equipes brigam para não cair. Das 6, 4 cairão para a Série C. O Brasil é o que está em melhor situação, tem 34 pontos. O Juventude é o 16º com 31. Na zona do rebaixamento estão hoje o Paysandu, com os mesmos 31 pontos, mas perdendo nos critérios de desempate para a equipe gaúcha. O CRB, também com 31 pontos, na 18ª posição. E o Sampaio Corrêa, junto com o Boa Esporte, na 19ª e na 20ª colocação, respectivamente, com 26 pontos. O Sampaio fará 5 jogos em casa, 15 pontos em disputa com apoio da torcida. Os outros 12 serão disputados longe da capital. O tricolor maranhense joga hoje Sampaio e Figueirense, às 7h15 da noite no Castelão. Outro jogo de hoje interessa diretamente a Bolívia Querida. O Paysandu vai até Maceió, onde encara o CSA, às 9h30 da noite no Rei Pelé. Sexta-feira, o Brasil recebe o líder em casa, às 8h30 da noite. O Coritiba vai enfrentar o Juventude, que não vai ter vida fácil, jogando contra o time paranaense lá na casa dele, no Couto Pereira, capital Curitiba. Já o Avaí vai receber o Lanterna Boa Esporte, às 8h30 da noite na Ressacada. No sábado, apenas um jogo que interessa diretamente ao Sampaio. O CRB joga contra a Ponte Preta. O jogo será em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Pois é, e de todos os adversários do Sampaio Corrêa, o único que joga em casa é o Brasil de Pelotas. E você observou, vai ser contra o líder da competição, o Fortaleza, jogo marcado para a próxima sexta-feira. Então ninguém vai ter vida fácil. Todos terão adversários complicados e o Sampaio é o único que vai jogar com o apoio da sua torcida, com exceção do Brasil de Pelotas, que vai enfrentar o líder. Então, a possibilidade do Sampaio Corrêa subir na classificação e ficar pelo menos aí a 3 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, ela é muito grande. O Sampaio Corrêa realizou o seu treinamento ontem, aliás, o único treinamento do Sampaio Corrêa visando a partida de hoje à noite contra a equipe do Figueirense, e pela primeira vez desde que chegou ao Sampaio Corrêa e pela primeira vez após muito tempo, lá desde a Copa do Nordeste, o Sampaio vai conseguir repetir uma formação. O time que enfrentou o Oeste, jogou bem, empatou em 0-0, vai estar em campo hoje, a mesma formação, os 11 jogadores comandados pelo técnico Marcinho Guerreiro, que já tem à disposição o Jocinei, provavelmente ele deve ficar como opção no banco de reservas, e a novidade é que o Marcos Aurélio nem no banco vai, provavelmente foi curta a passagem dele pela Bolívia Querida. O Sampaio treinou apenas uma vez e já está pronto para encarar o Figueirense na luta pela vitória. Se vencer, vai a 29 pontos e pelo menos momentaneamente, dependendo do que acontecer com o Paysandu, ficará só 3 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. É bom ficar ligado também no jogo do Paysandu. O adversário do Sampaio é o Figueirense. O Figueirense ainda pensa no G4. Ele tem 40 pontos e está ali próximo do G4, está 5 pontos do time que está na 4ª colocação. Vem de empate 2-2 com o Atlético Goianiense jogando em casa, e o Elton, que fez 2 gols nesse último jogo, não vai jogar. Além do Elton, o Figueirense tem a suspensão de mais 4 jogadores que não vão poder atuar. O Jorge Henrique, experiente, ex-Corinthians, o Matheus Salles e o Nogueira. Os 4 estão fora por suspensão e outros 7 jogadores entregues ao departamento médico. Então, vem quebrado o time do Figueirense, vem com uma equipe mesclada entre jogadores titulares e reservas para enfrentar o Sampaio Corrêa. Muitas dificuldades o técnico Micali, campeão olímpico com a seleção brasileira, que agora é o treinador do Figueirense, para escalar o time que vai enfrentar o Sampaio Corrêa, e o time realizou apenas uma atividade, que foi ontem lá no estádio do Castelão, treinamento de reconhecimento do gramado do estádio, que é o Gigante do Outeiro da Cruz, para que o Figueirense possa tentar continuar na busca pela 4ª colocação. Expectativa de um bom jogo. Figueirense, diferente das outras equipes que jogam aqui em São Luís, provavelmente vai propor o jogo porque precisa da vitória para pensar ainda no acesso à Série A, e o Sampaio Corrêa com isso terá espaço e vem com um time muito forte, e acredito que se repetir o bom jogo que fez no sábado, não é possível que essa bola não vai entrar hoje, Adalberto. Chegou a hora, tá na hora, aliás, passou da hora já, essa bola tem que entrar. Tem que entrar. Ingresso mais barato, R$10, mais 1 quilo de arroz para o setor 1, hein? A bola rola às 7h15 da noite para Sampaio e Figueirense. Obrigado, Laércio. Um abraço. São 7h53, 7h53. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. A gente se encontra amanhã, às 7h da manhã, no Bom Dia Maranhão. Até lá.